Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre semelhança de triângulos. Então, primeiramente, vamos entender o que são duas figuras semelhantes. Duas figuras geométricas são semelhantes quando, através de uma ampliação ou redução, elas podem se tornar congruentes. Então, se uma figura for uma ampliação ou uma redução da outra, elas são figuras semelhantes. No caso de triângulos, isso significa que os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, e os lados correspondentes são proporcionais. Então, por exemplo, dados esses dois triângulos, se eu afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF, então esse daqui é o símbolo para semelhança, se eu afirmar que eles são semelhantes, isso equivale a dizer que o ângulo A é congruente ao ângulo D, então eles têm a mesma medida. O ângulo B é congruente ao ângulo E e o ângulo C é congruente ao ângulo F. Vejam que eles têm essas marcaçõezinhas aqui, que significa que eles são iguais. Eles têm a mesma medida. E os lados correspondentes são proporcionais. Então, o lado AB, o correspondente dele é o lado DE. Então, AB sobre DE. O lado BC, o correspondente é o EF. Então, isso é igual a BC sobre EF. E o lado AC, o correspondente é o DE. Então, isso também é igual, é equivalente, né, a AC sobre DF. E todas essas proporções são iguais, sempre são iguais a um único valor, que a gente chama de K, que é a nossa constante de proporcionalidade. Tá? Um caso fundamental de semelhança é o que a gente vai chamar de caso AA, ângulo-ângulo. Então, para garantirmos que dois triângulos são semelhantes, basta que eles tenham dois pares de ângulos congruentes. Então, dado dois triângulos, se eu conseguir verificar que dois ângulos são congruentes, então nesse meu desenho aqui, eu consigo ver que o ângulo B é congruente ao ângulo E e que o ângulo C é congruente ao ângulo F. Apenas com essa congruência desses dois ângulos, eu já posso afirmar que os dois triângulos aqui são semelhantes. E dizer daí que eles são semelhantes significa dizer que o ângulo A é congruente ao D e que os lados proporcionais AB sobre DE, BC sobre EF e AC sobre DE também tudo dá um mesmo valor, que é o nosso K, que é a constante de proporcionalidade. Onde que nós vamos aplicar esses casos de semelhança? O primeiro exemplo. No triângulo representado abaixo, temos que, então, nesse triângulo aqui, temos que AB e DE são paralelos. Então, AB e DE são paralelos. Determine o X. Então, a primeira coisa que eu preciso identificar são os meus triângulos semelhantes. Nesse meu desenho aqui, como esse segmento, esse AB, é paralelo ao DE, de acordo com as nossas aulas anteriores, né, duas retas paralelas cortadas por uma transversal aqui. O que a gente pode verificar? Que esse ângulo B ele tem a mesma medida do ângulo D. Sempre que eu tiver retas paralelas aqui, esses ângulos são chamados de correspondentes. Então, ângulos correspondentes sempre são iguais. Do mesmo jeito que o ângulo A é correspondente ao ângulo E. Então, eles também são iguais. Nesse momento, eu já posso afirmar que esse triângulo ABC é semelhante ao triângulo EDC. Nesse caso aqui também, eu poderia justificar que eles são semelhantes devido a esse ângulo C ser um ângulo comum. Esse ângulo C pertence aos dois triângulos. Então, agora que eu sei que que os triângulos são semelhantes, eu vou montar a minha proporção com os valores que eu tenho. Então, o x, que é o que eu quero, ele está na posição do AB. Então, AB sobre DE. Então, os triângulos são semelhantes. A gente pode montar a proporção. Ó. AB sobre DE, então esse lado é correspondente a esse, assim como AC, que também eu conheço a medida, sobre CE, que também são os lados correspondentes.
Eu montei essa proporção porque eu estou querendo calcular esse valor de x, que é correspondente ao meu lado AB. Então, substituindo aqui, o AB é x, o DE 100, AC 400 e CE 160. Resolvendo a proporção, 160x é igual a 400 vezes 100, 400 vezes 100 dá 40.000, e 40.000 dividido por 160, x igual a 250. Note que nesse exemplo eu não usei esse outro lado aqui, porque eu não tenho as medidas dele. Então eu vou sempre trabalhar com os lados que eu conheço a medida, sempre montando uma proporção conveniente. No próximo exemplo, a ideia é bem parecida. No triângulo ABC, representado abaixo, DE é paralelo a AC. Então, num triângulo como esse, ó, mesma ideia. DE paralelo a AC. Determine BE. Então, eu quero saber esse comprimento aqui. BE. Dado que AC mede 8, CE mede 10 e DE mede 3. Então, a primeira coisa que eu preciso verificar é que esses dois triângulos aí são semelhantes. Como que eu vou verificar isso? A ideia é basicamente a mesma. Como AC e BE são paralelos, esse ângulo da A é correspondente ao ângulo D. Então, eles são congruentes. Do mesmo jeito que o ângulo C é correspondente ao ângulo E, porque as retas aqui são paralelas. Então, correspondentes, esses dois ângulos também são congruentes. E o ângulo B é o ângulo comum aos dois triângulos. Como ele é comum, ele tem a medida igual para os dois. Note que não precisaria desse último aqui. Apenas com dois ângulos eu já posso afirmar que os triângulos são semelhantes. Como aqui eu consigo provar os três, então isso mostra para mim que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DBE. E aí eu preciso agora escrever uma proporção que seja possível eu determinar o BE. O BE é esse segmento aqui. O correspondente dele no triângulo grande é o BC. Só que veja que eu não tenho a medida do BC. O que eu tenho a medida é apenas do CE. Então, vamos escrever primeiro a proporção válida. Ó. Eu consigo verificar que AC sobre DE, que são os lados correspondentes, é igual a BC, que é todo esse lado aqui do triângulo maior, sobre BE, que é esse lado do triângulo menor. AC eu sei que vale 8. DE vale 3. BC seria daqui até aqui. Não sei quanto vale. Eu só sei que CE daqui até aqui vale 10. Então, se eu chamar esse segmento aqui de x, veja só como que eu posso escrever. 8 sobre 3 é igual a 10 mais x, que é o meu BC, sobre BE, que eu chamei de x. E aí eu vou resolver essa proporção. Resolvendo aqui, 8x igual a 3 vezes 10 mais x. Fazendo a distributiva, vai ficar 30 mais 3x. Letra de um lado, número do outro. 8x menos 3x igual a 30. 5x igual a 30. Logo, x igual a 6. Portanto, essa é a medida do meu BE. Então, em algumas situações, a gente vai ter que trabalhar com uma variável, né, nas duas, no numerador e no denominador da fração. Bom estudo a todos.